O Agostinho da Silva tem um pensamento já, enfim, amadurecido desde a sua juventude, muito por via do estudo das civilizações clássicas, às quais dedicou a sua tese de licenciatura e a sua tese de doutoramento. Mas há um outro Agostinho da Silva que nasce dentro dele quando ele vive a experiência do exílio voluntário para o Brasil. Então, ele vai para o Brasil em 1947, percorre vários países da América Latina, primeiro está no Uruguai, passa pela Argentina, depois estabelece no Brasil, onde vive uma curiosíssima experiência comunitária de retiro no meio, enfim, da floresta, ali numa zona perto do atual, numa zona do estado de São Paulo, onde ele, como diz, juntamente com amigos, pensadores, poetas, Dora Ferreira da Silva, o Vicente Ferreira da Silva e outros intelectuais brasileiros, cria uma espécie de comunidade. A Dora Ferreira da Silva, uma grande poeta brasileira, que ainda tive o prazer de conhecer, diz: bem, nós fomos anteriores aos hippies, porque isto foi nos anos 50. Eles nos anos 50 viveram uma comunidade alternativa, onde faziam yoga, meditação, e então procuravam viver desde já, não apenas pensar e propor utopicamente um novo paradigma de experiência humana, mas viver desde já esse paradigma. Então retiraram-se e viveram. O Agostinho da Silva ficou lá com a mulher, a Judite Cortesão, a filha do Jaime Cortesão, e com os seus filhos, que iam nascendo, ainda durante um tempo considerável. Os outros não aguentaram tanto tempo, mas viveram essa experiência, e isso tem muito a ver com o facto do Agostinho da Silva ter descoberto no Brasil alguma coisa muito importante, vai marcar decisivamente do seu pensamento até ao final da vida, que é o contacto direto com outras formas de ser humano, que não são as formas europeias ocidentais, são as formas africanas e indígenas. Então ele toma contato com as culturas que são alteridades em relação à cultura dominante no Ocidente. Então, o primeiro texto que resulta desse contacto é um texto chamado Comédia Latina, que é o prefácio à sua tradução das obras do Plauto e do Terêncio, e nesse texto, que está antologiado aqui neste volume que eu organizei, enfim, uma pequena antologia de vários textos do Agostinho Silva, divididos por temas. Esse texto dá conta de um Agostinho da Silva que está muito marcado por uma intuição que ele já tinha, portanto, da realidade, da verdade, dos mitos gregos acerca da Idade do Ouro, tanto mais que esses mitos, segundo ele, teriam sido comprovados. O facto desses mitos não serem meras narrativas, mas corresponderem a uma experiência real da humanidade, teriam sido comprovados, segundo ele, pelas descobertas dos antropólogos e dos etnólogos no final do século XIX e ainda inícios do século XX. Em particular, a descoberta de que há muitos milhões de seres humanos que ainda não vivem segundo o modo dominante, segundo o paradigma dominante da cultura ocidental. Ou seja, há muitos milhões de seres humanos, nós hoje sabemos, há um levantamento feito que diz-nos que são cerca de 380 milhões de seres humanos que ainda vivem comunitariamente, vivem tribalmente. Vivem num modo de vida que, no momento da ascensão da razão colonial ocidental, foi designado como o modo primitivo de vida. Primitivo, supostamente, em relação aos nossos critérios de progresso. Mas, segundo Agostinho da Silva, esses povos vivem ainda uma vida plena. Essa vida plena, fundamentalmente, é uma vida onde não se sentem separados do mundo. Não se sentem separados do mundo, não se sentem separados da vida, não se sentem separados das outras espécies. Não há ainda o sentimento da separação entre o humano e o não humano. Eles vivem imersos numa experiência de unidade, são caçadores, coletores, não conhecem ainda a agricultura, não conhecem a pecuária, ou conhecem formas extremamente embrionárias de agricultura e pecuária, e, portanto, são povos que vivem a economia da subsistência, da troca, e que vivem ainda numa experiência da abundância da vida. Porque o que a natureza lhes dá é maior do que aquilo que eles desejam. Eles satisfazem-se com o que a natureza lhes dá. E o que a natureza lhes dá sobeja ainda. E, portanto, eles podem dar e trocar o que sobejam, o que está em excesso. Porque os seus desejos ainda não se emanciparam das suas necessidades. E não se converteram ainda em caprichos. Mas depois ele coloca a hipótese, porventura, por aumento, explosão demográfica, aumento das populações, por ter escasseado em alguns lugares os alimentos, os frutos, o que estava à disposição de todos,
numa alimentação essencialmente frugívora, por vezes com alguma caça, com alguma pesca, mas reduzida ao mínimo essencial, os homens terão eventualmente sentido a necessidade de se organizarem numa espécie de combate sistemático contra a natureza, dominando a natureza. E a partir disso surgiu a cisão. A cisão, diz ele, entre o sujeito e o objeto. Eu agora sou um e o mundo está aí fora. Eu agora sou o ser humano e o ser humano está primeiro do que tudo e o resto é o inumano e o inumano está aqui à minha disposição. Bom, então o que Cristina Silva diz é que essas sociedades, essas comunidades, não são verdadeiramente sociedades, porque são comunidades restritas, vivem sem religião organizada, vivem sem educação, vivem sem divisão do trabalho, não há subordinação das mulheres aos homens, não há culto organizado, já disse, não há o sentimento na instituição da propriedade, tudo é comunitário, tudo é de todos, não é? Então elas têm necessidade de começar a organizar e para lutar contra a natureza, para começar a dominar a terra praticando a agricultura, para começar a dominar os animais praticando a pecuária, para começarem a lutar uns contra os outros, organizando-se em tribos, mais tarde em nações, criando Estados. Então nasce o tipo de civilização que nós hoje conhecemos e que consideramos normal. Diz a Cristina Silva, com os exércitos, com os sistemas de poder representativo, com as religiões institucionalizadas, com os bancos, com as escolas, etc, etc, etc. Bom, e a partir daí começou o problema. Portanto, aquilo que, como referiu o Frei Bento Domingos, não é? Pensadores dominantes da tradição ocidental, como o Hegel, depois mais tarde o Marx, entre muitos outros, viram como uma emancipação positiva do ser humano face à sua primitiva inserção e indistinção da natureza, o Cristina Silva viu isso como a queda. É isso que o Cristina Silva interpreta como a queda. Todos os povos, não só a tradição judaico-cristã, mas todos os povos têm uma espécie de memória de um paraíso perdido. Aqui uns chamam a Idade do Ouro, outros chamam outra coisa qualquer, outros chamam paraíso terreal, e todos também têm na sua ecologia a memória de uma cisão, de uma queda. Aliás, quem levou o Cristina Silva nesta direção, em termos de pensamento, como ele reconhece nos seus textos autobiográficos, é um ilustre, hoje desconhecido, mas que foi o pensador, o professor e o pensador da Faculdade de Letras, da primeira Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entretanto extinta pelo regime de Salazar, que foi o Teixeira Rego. Hoje, praticamente ninguém conhece o Teixeira Rego, mas é um homem que tem uma erudição extraordinária, que faz com que ele, tendo apenas a quarta classe, tenha sido convidado para professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, porque dominava plenamente o latim, o grego, o alemão, é talvez um dos primeiros leitores de Freud em alemão em Portugal, e tem uma teoria da religião, tem uma teoria da civilização, passa muito por esta ideia de que a humanidade trocou um regime de inserção na natureza e um modo de alimentação essencialmente frugívoro por um regime de separação da natureza e por um modo de alimentação essencialmente carnívoro. Isso para Teixeira Rego, no livro chamado A Nova Teoria do Sacrifício, publicado em 1918, compilando vários artigos que ele publicou na revista Águia, dirigida por Teixeira de Pascoais, no Porto. Isso para Teixeira Rego é verdadeiramente a queda de que falam todas as tradições espirituais e religiosas. A queda, a cisão, o afastamento. Portanto, é o entrar em conflito com o mundo do qual nós somos inseparáveis. Isso para Teixeira Rego não tem solução. O ser humano tornou-se um predador, coisa que não era natural. Nós, entretanto, consideramos natural, nas teorias evolucionistas, etc., todo o animal é um predador, que o ser humano é essencialmente um predador. O Teixeira Rego considera que é uma condição adquirida por via de um desequilíbrio, por via de uma mutação, pela qual o que ele chama o antropóide, que vivia imerso na natureza, se converte no Homo sapiens, o Homo faber que nós hoje conhecemos, e do qual somos todos descendentes. O Cristina Silva pega nisto, mas vai dar um outro sentido. Vai dizer que isto é uma cisão, de facto, é uma queda, que ele depois encontra nas várias tradições, incluindo a tradição judaico-cristã. A verdadeira queda de que se fala no Gênesis é esta separação entre o homem e o mundo, que é também uma separação entre o homem e Deus, porque o homem, quando estava imerso no mundo, estava também imerso em Deus, porque Deus estava imerso no mundo e não havia separação entre Deus e o mundo. Os povos originais, os povos indígenas, não têm esse sentido de um Deus transcendente separado do mundo, e quando se vê a imagem e a semelhança de Deus, não se vê a imagem e a semelhança de um Deus separado. É depois essa interpretação, eu também tenho texto sobre isso, tocou nisso, não é? É essa interpretação de eu ser a imagem e a semelhança de um Deus separado do mundo que me vai levar a ver-nos, humanos, como seres separados também do mundo e destinados a dominar o mundo e as outras espécies.
Isto para Agostinho da Silva é uma perversão da mensagem bíblica, onde ele encontra outra coisa, é uma perversão da mensagem de todas as grandes tradições espirituais da humanidade, onde ele encontra outra coisa. Ele encontra que o estado original da humanidade é um estado de não separação entre o sujeito e o objeto, entre o homem e Deus. Mas esse estado aconteceu, seja por que motivo for, aconteceu. O paraíso foi perdido. E é essa nostalgia ou essa saudade do paraíso perdido que vai levar a humanidade a procurar reencontrá-lo à frente, no futuro. Por que via? Pela via do suposto progresso. Do progresso da razão, do progresso intelectual, do progresso mais recentemente científico ou tecnológico, económico, do crescimento económico ilimitado, que nos promete, como diz Erich Fromm no livro Ser ou Ter, não é? Nos promete a todos um paraíso, mas nos leva a todos a encontrar uma nova forma de inferno, que é o que nós hoje estamos a viver. É a ameaça de uma extinção, da biodiversidade e de nós todos. Ora, para Agostinho da Silva, portanto, há uma ilusão nessa busca do paraíso, como alguma coisa que pode vir a ser encontrado à frente e construído por via da tecnociência que domina a nossa cultura e a nossa civilização, mas não há que rejeitar completamente a tecnociência e não estamos completamente perdidos. Contrariamente à tese do seu, no fundo, do seu primeiro mentor, que é o Teixeira Rego. Porquê? Porque nós podemos usar hoje os recursos tecnocientíficos precisamente para nos emanciparmos da necessidade de trabalhar. E para podermos, com as condições tecnocientíficas existentes, libertarmos cada vez mais do trabalho alienante, do trabalho escravo, e cada vez mais recuperarmos aquela ociosidade contemplativa em que viviam felizmente os indígenas, e ainda vivem felizmente as populações indígenas, e na qual tendem a viver ainda povos como os povos africanos, os povos ameríndios, os povos mesmo do sul da Europa ou da América Latina, que têm uma cultura mais do jogo, da vida como jogo, não no sentido de apostar no Euromilhões à espera que ele saia o Euromilhões, mas no sentido de que cada momento da vida é sagrado. É digno de ser vivido como um fim em si. Como vivem ainda as crianças. Nenhuma criança brinca para obter alguma coisa com isso. Nós, quando somos crianças, pelo menos quando temos uma infância feliz, brincamos por brincar. Não é? E como diz Agostinho da Silva, quando o pai ou a mãe nos chamam para ir comer a sopa, tiram-nos o nosso paraíso infantil. O paraíso do jogo, onde não há separação entre a fantasia e a realidade, onde vivemos como real aquilo que imaginamos, porque não há ainda essa separação entre as faculdades, como a imaginação, e o princípio de realidade no sentido freudiano, por exemplo. Vivemos ainda numa unidade plena das nossas faculdades, não há conflito das faculdades de que fala Kant, por exemplo. Então, para Agostinho da Silva, nós podemos recuperar isso. E o que nós construímos e que hoje está a destruir o planeta pode ser reconvertido a favor da humanidade e a favor do regresso da humanidade ao grande seio da natureza, o que é o mesmo para Agostinho da Silva que dizer ao seio da divindade, do Deus transcendente e imanente, tão transcendente que é plenamente imanente e que não está fora do mundo, é um Deus que está plenamente no mundo, está plenamente no íntimo de todos e de cada um dos seres. Portanto, é também essa incapacidade hoje de nós vermos a imagem e a semelhança de Deus em tudo, não só no humano, mas também em todas as formas de vida, que leva, segundo Agostinho da Silva, a criar esta civilização completamente divorciada da natureza e em conflito contínuo com as outras formas de vida. Portanto, nós podemos recuperar essa ociosidade contemplativa e criativa das origens, à qual secretamente aspiramos, porque todos nós temos esta saudade inscrita, porque nós nascemos para isso, não nascemos para isto em que vivemos, para isto que eles chamam, por exemplo, o trabalho. Não é? Agora, para que isso seja possível, são necessárias duas coisas. É necessária uma revolução de natureza social, económica, política. É necessária a extinção do modo, fundamentalmente, do modo capitalista de pensar. E, obviamente, por extensão, é necessária a extinção do capitalismo. Mas isso supõe, como ele diz, uma prévia conversão espiritual. Na sua linguagem, que quase sempre, apesar de Agostinho da Silva ter evoluído nos quadros de um cristianismo que se tornou cada vez mais ecuménico e finalmente até paraclético e cósmico, no sentido de considerar que todas as culturas todas as religiões e tradições são manifestações de uma verdade que transcende todas e que ele via personificada no Espírito Santo. O Espírito Santo, que não está refém em termos da teologia cristã ou católica. O Agostinho da Silva, agora perdi um pouco o que eu ia dizer, considero que para haver essa mutação, assim, que eu chamei, ele chama também revolução em termos sociais, económicos, políticos, que nos faça passar de um regime de produção e de mentalidade capitalista para um novo regime de comunitário, para que isso seja necessário, é necessário previamente uma mutação espiritual.
é o que ele chama, metaforicamente, a conversão ao menino Jesus. O ser humano tem que se tornar de novo criança. O adulto tem que aprender com as crianças a ser criança. Tem que inverter completamente as finalidades da educação. A finalidade dominante da educação é fazer com que a criança seja o mais rapidamente possível um adulto, tal como nós consideramos que é normal e natural ser adulto. Ora, o que há que fazer é inverter tudo isso e fazer com que o adulto aprenda com a criança a ser de novo criança, embora na idade adulta. E, portanto, o que há que reaprender é a unidade com o mundo, a comunhão com os outros, não só com os seres humanos, mas com todas as espécies, mesmo com todas as formas de vida. O Agostinho Silva estende esta noção de mundo animado e vivo e sagrado, não só aos outros seres vivos e animados, os animais, mas também à terra, às montanhas, aos rios, às árvores. Portanto, nesse sentido, ele creio que sustenta um pouco na linha da nossa tradição de pensamento heterodoxo em Portugal nos séculos XIX e XX, uma espécie de animismo, ou de novo animismo, ou de panpsiquismo, podemos pensar aqui num Antero Quental que já pensava nesses termos, o que aliás é muito contemporâneo. Para quem sabe, a linha de evolução e de inflexão da antropologia contemporânea hoje é para apreciar cada vez mais como uma grande alternativa a este modelo de civilização hoje em crise, as propostas das culturas animistas. Os grandes antropólogos, como Viveiro de Castro no Brasil, Philippe Descola, Bruno Latour, Tim Ingold e outros, todos dialogam com o animismo. Dizem que a única saída para a crise da civilização é reaprendermos com as culturas indígenas que ainda vivem nessa experiência animista de tudo está animado e a experiência panpsiquista de tudo tem alma. Ora, é precisamente isto que o Agostinho Silva, que é um grande antecipador destas linhas do pensamento contemporâneo em Portugal, tal como outros antes dele, o Teixeira de Pascoais, o Sampaio Bruno, o Antero Quental, já dizia, estou mesmo a terminar, já dizia, portanto, para Agostinho Silva, nós, quando ele diz nós, como sabem, ele pensou muito sobre Portugal, nós, portugueses, que levámos a Europa e o paradigma europeu ocidental a todo o mundo, com todas as consequências disso, esta mundialização, globalização, esta extinção das culturas que hoje está a ter lugar cada vez mais aceleradamente, nós as teríamos como missão trazer o mundo, as alteridades culturais, as culturas indígenas, à Europa, para refontalizar, para regenerar uma Europa velha, uma Europa decadente. Então Portugal seria esse mediador, essa charneira, que agora deveria inverter o curso dominante da história nos últimos 300, 400, 500 anos, para fazer com que a Europa hoje possa reaprender um modo mais pleno de ser com as culturas não europeias, nomeadamente com as culturas indígenas, mas também com as culturas africanas, com as culturas orientais, etc. E o que há a reaprender fundamentalmente com essas culturas é a unidade íntima entre o sujeito e o objeto. Como ele diz já, a não separação do sujeito e objeto. Ele diz no texto 52, só haverá paz para a consciência humana quando não houver mais separação entre o sujeito e o objeto. Isto, penso que é a resposta dada no contexto do pensamento do Agostinho.